está vindo a primeira vez aqui na terça-feira? Pronto. Meu nome é Tânia. Eu faço parte aqui da equipe de terça-feira. E hoje eu estou aqui nesse papel de fazer essa troca com vocês. Vamos conversar um pouco sobre espíritos. Nós vamos apresentar algumas ideias. Eu vou apresentar daquilo que eu já compreendi, para que a gente possa aqui, ó, fazer essa troca e aprender junto, tá bom? Então, cadê, Rodrigo? No gogó vai ser difícil, viu? Só no... Pronto. Nossos slides. Primeiro, eu queria relembrar vocês que essa aula ela é gravada. Ela é gravada e depois ela fica disponível daqui umas 4 semanas aproximadamente, disponível no YouTube para que vocês possam estar novamente revisitando o tema, né? A qualquer momento que você precisar. Então, por conta disso, a gente vai fazer um combinado aqui. Quando vocês tiverem alguma pergunta, e podem perguntar a qualquer momento, o máximo que eu posso pedir, ó, deixa eu só terminar meu raciocínio aqui que eu já volto, ok? Não fiquem chateados comigo, é só porque às vezes a gente está numa linha, né? Quer finalizar para poder responder. E que vocês levantem a mão para o microfone chegar, porque a pergunta de vocês, né, é interessante, primeiro, que todos ouçam aqui e que, para quem vai assistir no YouTube, não fica uma resposta sem saber qual foi a pergunta. Tá certo? Então, vamos combinar assim? Tranquilo? Pronto. Outra coisa que eu queria combinar com vocês. Nós estamos na nossa terceira aula. Tem muito tema ainda para a gente ver à frente. Muitas aulas. Aula de evolução, aula de médiuns, mediunidade, reencarnação, obsessão. São muitos temas. Se eu perceber que as perguntas estão levando para um tema muito que a gente vai ver, eu vou pedir licença para vocês, porque já o nosso tema aqui é muita coisa. Se a gente for ficar respondendo muitas coisas fora do tema, a gente acaba, às vezes, se perdendo e não conseguindo concluir a aula, tá? Aí eu vou dizer, dou uma rápida explicação e diz, ó, mas essa aí a gente vai ver em tal aula, ok? Vocês não vão ficar zangados comigo, não, se fizer isso? Então, tá. Bom, então vamos iniciar a nossa aula. E a primeira coisa que eu gostaria de perguntar para vocês, agora, rapidamente, no sentido, quando eu falo espírito, qual é a primeira coisa que chega na sua mente? Verdade, de verdade. Espírito, o que você chega? Aqui, ó, o microfone é o combinado. Levanta a mão aí, aqui. Quero mais de uma pessoa falando. O que é espírito? Luz. Luz, para você é a luz. Para o outro, espírito é o quê? O que você sente na hora? Como? Gente, ninguém sente nada, ninguém pensa nada ali, ó. Não é possível. Olá, boa noite. Boa noite. Meu nome é Ana. Oi, Ana. Eu acredito que seja alma. O que vem na minha cabeça é alma. Alma. Certo, pode falar. Era a mesma coisa. Pronto, a gente está aqui na luz, na alma. Mas tem alguém que pensa algo um pouco diferente a respeito disso? Aqui, ó. Mavi. Aqui, Mavi. Boa noite. Boa noite. Para mim vem muito sentimento. Sentimento. De sentir. De sentir. É sério que é só isso? Real, real. Vamos pensar na nossa trajetória e o que a gente pensa sobre os espíritos, o que passam para a gente sobre espíritos, o que está realmente, né, por trás de tudo isso, esquecendo a luz, esquecendo todas essas coisas. Ninguém tem alguma coisa diferente? Aqui. Então, vá. Pode falar. Oi. Eternidade. Eternidade. Vocês estão muito evoluídos, gente. Eu acho que eu vou ter que mudar essa aula. Estou preocupada. E aí? Aqui, Tânia. Diga. Boa noite, meu nome é João. Oi, João. Eu acredito que é a inteligência que rege a carne, no caso, nós. Tá quase dando minha aula. Poxa.
Ah, mas a gente chega lá, tá afiado a coisa. E aí, mais alguém? Tá todo mundo aqui no nível top, vamos lá. Boa noite. Boa Parte noite. imaterial do ser humano, né? Arte imaterial do ser humano. É a alma, né? Tá poético, hein? Gostei. É um significado de dicionário, viu? Mas Sim. que, na realidade é interessante. Eu acho que É define, poético mesmo. define É. muito bem o que é espírito, né? Sério. Alguém mais tem alguma percepção, sensação, sentimento que seja diferente disso? Sinceramente, pode ser sincero, viu? Aqui. Nosso subconsciente. Estou dizendo que vocês estão avançados. Esse negócio a gente vai puxar para uns ciclos lá para frente, viu? Mas nosso subconsciente. Eu vejo assim que os espíritos é um resultado de que há a incidência de Deus, é a prova de que Deus existe. Porque muitas vezes a gente tem essa dúvida. E quando vem algo assim, ou a gente vê, ou a gente sente, ou a gente consegue se perceber no outro que existe um ponto ali, eu acredito que é a prova de que mais certa de que Deus está ali, Deus existe. Vocês têm noção do quanto vocês já estão profundos para a terceira aula? Nossa, gostei, viu? Parabéns, gostei mesmo. Já vi que a aula hoje vai ser muito boa. Oi. Os espíritos são nós. Nós somos os espíritos que estamos habitados em um corpo. Somos espíritos que habitam um corpo. Gostei, viu? Eu acho que eu vou continuar a aula, viu? Porque senão eu não vou precisar mais dar aula, tá? Senão eu vou perder o emprego, viu? Vamos lá, gente. Agora, quando a gente para pensar no espírito, lá na minha infância, quando a gente falava em espírito, qual era a imagem que chegava na mente da gente? Fantasma. Que mais? Assombração. Aí estava chegando aí. Eu tava no nível mais raso, sabe, gente? Vocês foram lá, logo lá em cima. Não é isso? Por quê? Porque foi ensinado para nós, né? A própria indústria cinematográfica, né? O misticismo em cima do que é o espiritual, e todas essas coisas formaram na nossa mente, lá no nosso inconsciente, alguém falou aí, né? Essas estruturas que muitas vezes fazem com que a gente classifique, vamos dizer assim, né? As coisas de uma certa forma. E o espírito sempre foi assim. Alguém já viu o único fantasma, gente boa, que eu já vi na TV era quem? Gasparzinho. Né? Isso é da minha época, viu, gente? Eu acabei, né, revelando a idade aí. Mas o fantasminha, camarada, é o único. Tirando isso, veja se não é assim a imagem do lençol, né, com os furinhos, né? Aquela coisa, né? Essa coisa de que eles assombram a casa, né, aterrorizam quem mora, arrastando correntes, aquelas coisas todas. Fantasma, alma penada, né? Como a gente ouvia falar na alma penada, né? Ou sou anjo ou sou demônio, né? E aí, que parte de nós é o anjo, que parte de nós é o demônio, né? Aqui, ou seres celestiais, muito aquém do que nós somos, como se fossem seres que nós não fizéssemos parte disso, né? Então, essas são as imagens que habitam o nosso imaginário, né? Resultante do próprio meio, de uma cultura que vem, né? E onde a gente estabelece, às vezes, relações de medo, né? Medo. Falar nisso, quem tem medo de espírito aqui? Levanta a mão. Tem pouca gente. Pode levantar a mão. Tem uns dedinhos assim, ó, que não sabe se vai ou não vai. Vamos, sinceridade, hein? Estamos na ulha, hein? Pois é. E o que você faz quando você chega de manhã e vai escovar os dentes e olha no espelho? Você está vendo quem lá? Você vai sair correndo?
você está vendo um espírito, né? Porque eu não sei se vocês lembram, né, quem esteve aqui no primeiro dia, na aula inaugural com Adenauer, em que ele fala o seguinte, que nós não estamos aqui para formar espíritas, e sim, né, a consciência de que somos espíritos. Esse é o objetivo, que você tenha essa consciência. Então, como eu posso ter medo de espíritos? Espíritos são pessoas, e pessoas são espíritos, não é? Uns encarnados com um corpo, né, material, e outros sem esse corpo material. Mas são pessoas, continuam sendo pessoas, né? Então, a gente já começa conversando um pouquinho sobre os espíritos, trazendo essa realidade espiritual, que é a nossa realidade espiritual também, porque somos espíritos, estamos vivendo aqui uma experiência, sim, espiritual, que é o nosso momento enquanto espíritos encarnados, né? E que, em algum momento, este corpo, esse personagem que eu vivo aqui, não vai me servir mais, não ser mais interessante enquanto espírito, e eu vou partir para outra, né? Desencarnar, ir para o plano espiritual e depois retornar. Então, só para a gente, né, iniciar a nossa conversa. Pode falar? Não, tudo bem. Você pode repetir a última parte da sua fala que você disse, só para eu capturar aqui? Qual fala? De que nós somos espíritos, pessoas são pessoas. Isso, que a gente... Espíritos são pessoas. Hoje, segura aqui para mim. Exatamente, que nós estamos vivendo aqui uma experiência espiritual, sim, não é só quando a gente desencarna, a gente está vivendo, certo? É isso. O seu ponto que você quis trazer, tipo, não devemos ter medo dos espíritos, porque espíritos somos nós, só que desencarnados. Isso. É exatamente esse, tipo, na minha visão, que a gente deveria ter medo, né? Porque, querendo ou não, a raça, para mim, mais perigosa que existe é a raça humana. Então, assim, de animais e tal, é a gente, porque a gente é muito perigoso, a gente destrói nosso próprio planeta, a gente faz coisas, tipo, muito ruins. Então, tipo, quando a gente morre, a gente não muda a nossa personalidade, não necessariamente. Então, vamos supor que, sei lá, um cara que fez muito mal para mim, para minha família, ele morreu, porque ele morreu na prisão, porque ele matou alguém da minha família. Aí ele quer se vingar da gente e aí começa a assombrar, entendeu? Aí você deveria ter medo, entendeu, de uma pessoa como essa. Bom, a gente vai entrar com espíritos para a gente entender essa essência, porque o que você está falando já partiu para processos obsessivos, né? Processos obsessivos que a gente acha que acontece só de desencarnado para encarnado, e não é bem assim. A relação do homem, você disse, a raça humana é perigosa, né? Eu pessoalmente não gosto de generalizar, porque nós temos muitas pessoas boas também, né? E essa relação de perigo, de obsessão, de controle, ocorre entre encarnados também. Eu não preciso desencarnar para isso acontecer. Mas é mais perigoso, né? Porque a gente não consegue atingir um desencarnado. Será? Você consegue tocar em um desencarnado? Não é a questão do tocar. Aí, mais na frente, a gente vai ver que as nossas relações são estabelecidas por sintonia. Sabe aquela pessoa que tem a mesma vibe? Uhum. Pois é. Aqui no plano encarnado, nós nos aglomeramos, espíritos encarnados, por afinidade do que eu gosto, do que eu sinto, do que eu penso, né? Das coisas que eu curto. Não é assim? A gente se junta com pessoas. Desencarnados também, quando desencarnam, se juntam com vamos dizer, com a sua tribo, com a sua que tem a mesma vibe. Então, e ele só se relaciona conosco, aqui encarnado e desencarnado, pelo mesmo princípio. Então não é tão fácil assim deles nos atingirem, né? Mas isso aí é uma coisinha, é só um gostinho, porque a gente vai avançar um pouquinho na aula aqui, e nós vamos ter aí aulas que vão falar exatamente desse processo mediúnico e dos processos obsessivos, tá? Só para entender, os espíritos, assim, as pessoas que têm a mesma vibe dele, eles meio que se conectam com a pessoa. Então, uma pessoa muito feliz atrai espíritos de uma luz muito grande, né? Não sei se tão grande, porque a gente não tem tanta luz assim ainda, né? Mas vamos lá, vamos dizer assim. Eu vou trazer para mim pessoas
que tem exatamente a ver comigo, Então, que tem a ver com o meu universo interno, certo? Então, se uma pessoa passa por um processo obsessivo, a primeira coisa que ela precisa observar é ela mesma. então a pessoa que está depressiva se ferrou, né? Porque vai um bocado de espírito negativo em cima dela. Bom, vamos andar um pouquinho, porque você já está aí, ó, atropelando umas 6 aulas na frente, tá bom? Mas você vai ter algumas dessas suas respostas, viu? Mas só fica aí com essa ideia de que nós, né, trazemos para perto pessoas que têm a ver com o nosso universo interior, tá bom? Vamos. Pois não. Boa noite. Boa noite, Joel. Oi, Joel. Eu acho o seguinte, que sobre esse negócio que ela estava comentando aí, eu entendi um pouco, eu acho que antigamente a pessoa tinha medo de espírito, de alma, esses negócios. Sim. Uhum. Entendeu? Mas aquilo era como essa figura que você está mostrando aí, né, do fantasminha. Mas hoje você tem medo da realidade, principalmente à noite, que hoje praticamente o pessoal que eu conheço não sai à noite, tem medo, tem pavor. Você tem pavor de abrir o carro, tem pavor de encostar na garagem, tem pavor de tudo. Então os obsessores hoje estão encarnadinhos também, né? E é perigoso mesmo, né? Você vê que esses fantasmas verdadeiros aí atacam mesmo para matar. Tá bom, seu Joel. Vamos lá, vamos andar um pouquinho, então. Já conversamos um pouquinho, já trocamos algumas ideias. Então, vamos entender aqui qual é o objetivo geral da nossa aula de hoje. Demonstrar de forma clara a tríplice natureza do homem na condição de espírito encarnado, ok? Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre essa natureza humana que vai muito além de um corpo físico, esse corpo que nós estamos vendo, certo? Objetivos específicos, apresentar evidências da existência e da sobrevivência dos espíritos a partir de experimentos comprovados. E a gente vai dar um passeio assim muito, mas muito breve mesmo na história, para a gente vai pegar lá um primitivo, vai vir um pouco para a antiguidade, vamos dar uns saltinhos aqui, só para a gente ver que essa existência dos espíritos não é algo de agora, é algo que já nos acompanha, né? Essa busca dessa nossa essência é muito mais antiga do que a gente imagina, e que os espíritos sempre estiveram presentes na nossa vida, os espíritos desencarnados, tá bom? Explicar a origem, bem como a natureza do espírito, isso aí a gente está tentando explicar, viu? A gente vai aqui discutir que... Aí eu me lembro de Sócrates, né? Só sei que nada sei, né? Mas a gente tenta aí, dentro do nosso mínimo conhecimento, né, tentar trazer um pouco dessa origem do que nós somos, dessa nossa natureza. Explicar o funcionamento do perispírito e sua importância nos diversos fenômenos físicos e mediúnicos. E isso tem a ver com aquela natureza tríplice nossa. Nós vamos falar do nosso corpo espiritual, certo? Também conhecido como corpo astral. Explicar o funcionamento do perispírito e sua importância nos... isso eu já falei, né? Apresentar de forma clara a escala progressiva dos espíritos. Então, lá, quem aí já leu o Livro dos Espíritos? Pronto. Tem lá leitura básica, viu, gente? Para quem quer entender o espiritismo, eu já digo logo, né? Ai, Tânia, é uma leitura super gostosa. Não. Não é uma leitura daquele livro que você pega, né, e lê com entusiasmo do início ao fim. Não é isso. Mas é um livro que, por exemplo, muito interessante para você buscar por tema de interesse seu. Eu quero saber algo sobre espíritos. Aí eu vou lá e vou pegar todas as questões, né, que existem lá sobre os espíritos. Então eu dou uma paradinha. Não, amanhã eu quero entender um pouco sobre evolução. Aí eu vou lá no Livro dos Espíritos, vejo um pouquinho. Então, para que vocês entendam, né, essa obra e o que trouxe os espíritos com a ajuda de Kardec, para a gente entender melhor o espiritismo. Nós estamos aqui, né, dentro de uma casa espírita. Então, essa escala progressiva está lá no Livro dos Espíritos. A gente não vai destrinchar uma a uma, porque senão acho que seriam umas 5 aulas. Né? E a gente vai discutir um pouco sobre essa escala, até
quanto, de fato, eu devo considerar ela como absoluta ou não. Tá certo? Então, vamos lá? Relembrando a primeira aula, eu tenho certeza que o Luiz fez uma pergunta para vocês, que é o seguinte: para que serve o Espiritismo? Vocês se lembram a resposta? Para que serve o Espiritismo? Do que ele trata? Do que o Espiritismo trata? Ele fala sobre o quê? Ali, ó. Para que serve, no caso, o objetivo é progresso moral e espiritual da humanidade. Isso não é bem isso. Leva a isso, né? Mas não é exatamente isso. É muito mais simples. Do que trata o Espiritismo? O próprio nome já fala. Como é que é? A comunicação com espíritos uma das questões, né? Que é um dos princípios, né? A comunicabilidade. Mas do que ele trata, no final das contas? Sobre espíritos. Ele fala sobre espíritos, né? A sua origem, né? As suas relações com o mundo material. Não é isso que Luiz falou na primeira aula? Que eu me lembro direitinho que eu assisti uma das aulas dele. Ó. Espiritismo é a doutrina que trata da origem, do destino dos espíritos e de suas relações com o mundo material, né? Que, no final das contas, tudo que a gente quer saber é de onde a gente vem, o nosso propósito aqui, para onde eu vou, né? Não é a nossa busca, no final das contas. Né? Pronto. Então, só para lembrar, nós vamos falar de espíritos. Então, o Espiritismo trata de espíritos, espíritos encarnados, espíritos desencarnados, a nossa origem, nossas relações. Né? Então, seguindo. Provas da existência de sobrevivência dos espíritos. Aí eu trago essa imagem de uma pintura rupestre, né? Numa caverna lá na África, onde mostra ali uma imagem do cotidiano. E uma coisa muito interessante sobre o homem primitivo é que ele mantinha, já desde aquela época, contato com o mundo espiritual. Né? Desde que nós encarnamos, desde que passamos a ser espíritos, que encarnamos num corpo humano, né, ou reino hominal, que vocês vão ver bem isso na aula de evolução, nós trazemos conosco um potencial que nos permite nos comunicar com espíritos em outro plano de existência. Quem sabe que potencial é esse? A mediunidade. Vocês vão ter uma aula só de mediunidade e médiuns aqui. Né? Então, nós já trazemos, né, esta faculdade que nos permite conectar, nos comunicar com outras realidades do espírito, porque a crosta terrestre, esse mundo material aqui, é uma das nossas realidades, não é a única. E a mediunidade faz isso. E desde que a gente encarnou a primeira vez lá no primitivo, a gente já traz isso. De uma forma muito instintiva, mas traz. E os homens das cavernas, foi interessante que muitas figuras e muitas representações das pinturas rupestres em várias regiões diferentes, porque naquela época eles não tinham internet, eles não tinham celular, né? Nem WhatsApp, para ser rápida a comunicação, para transmitir conhecimento. Foram identificados símbolos, os mesmos símbolos nas diversas regiões. Isso é alegado ao quê? Justamente ao momento em que o homem, né, enquanto espírito, ele consegue atingir esse plano espiritual, pegar as imagens que tinham lá em comum, né, trazer e representar nas cavernas, nas paredes das cavernas. E uma outra coisa interessante que foi encontrada a representação é que, quando um desses membros, que não era nenhuma sociedade, né, porque eram nômades ainda, né, um deles morria, eles tinham um ritual de colocar o crânio na entrada da caverna para que a pessoa não retornasse. Né?
E aí você fica pensando, mas da onde saiu essa ideia de que uma pessoa que morreu, para pessoas ali que não tinham o mínimo conhecimento científico, nada, nem espiritual tampouco, né, não tinham rituais religiosos nem nada, da onde saiu essa ideia de que esse morto voltou, pode voltar? Né? Por quê? Porque muitos dele, provavelmente, dentro da sua mediunidade, visualizou algum momento, né, uma pessoa desencarnada. Então, eles tinham este ritual. Quando a gente avança, quem conhece aí, já ouviu falar do oráculo de Delfos, ou conhece? Né? O oráculo de Delfos, né, é um exemplo, na antiguidade, foi um momento da sociedade onde essa relação com o mundo espiritual era muito forte. Então, esses vários oráculos, não eram só vários templos, né, que eram erguidos em homenagem a seus deuses, você tinha lá as pitonisas. Né? O que eram as pitonisas? Eram médiums, né, que entravam em transe dentro de um ritual de fumaça, usando louro. Né? Elas entravam em transe, sentavam ali no banquinho e se comunicavam com os espíritos, invocavam os espíritos, e os espíritos falavam através delas. E era um momento em que as pessoas se aconselhavam com os espíritos. Né? Se uma guerra ia ocorrer, né, iam se aconselhar com oráculos. Se eu ia casar, né, me aconselhava com oráculos, negócios, o oráculo. Então, existia muito essa questão dessa relação com os espíritos. Então, para aquele povo, para aquele momento da humanidade, era normal isso. Entender que existia um mundo espiritual e que era possível se comunicar com as pessoas, e eles assim o faziam. Certo? Dando mais um salto aí para a Idade Média, todo mundo sabe que na Idade Média a comunicabilidade com espíritos foi proibida, foi marginalizada e foi considerada pela Igreja naquela época como coisa do demônio, né, coisa errada. Isso foi marginalizado e tiveram muitas perseguições a médiuns, e não só a médiuns, né, como também a cientistas, os alquimistas da época, né, e toda pessoa que detinha um conhecimento maior, né, poderia cair aí, né, e ser julgado pela Inquisição e até mesmo condenado. Então, foi um momento de muita perseguição, onde esse contato com os espíritos foi proibido. E a gente traz isso muito ainda, porque muitos de nós vivemos lá, alguns de nós provavelmente já foram queimados também, né, de alguma forma. E isso traz um pouco de receio. Né? Quando a gente for falar de mediunidade, a gente vai conversar um pouquinho mais. E aí eu trago a história de Joana d'Arc, rapidinho, tem até um filme, né? Quem viu o filme aí de Joana d'Arc? Né, que fala exatamente isso, que desde os 12 anos de idade, ela escutava vozes, né, e teve visão aí com os arcanjos Miguel, Santa Catarina e Santa Margarida. E ela recebeu as instruções desses arcanjos, que diziam que ela tinha que entrar para o exército do rei Carlos VII para defender a França da Inglaterra, e que ela deveria, que eles ajudariam ela, inclusive. E assim ela fez. Né? Ela se vestiu de homem, teve toda uma história por trás. É claro que também teve um contexto político dentro disso. Né? Ela não foi queimada apenas por ser médium, ela foi queimada porque também teve um contexto aí de interesse, né, daquela época. Mas, enfim, ela participou de várias batalhas com sucesso, né? Orientadas, guiadas por esses espíritos. Ela continuou afirmando, né, esse contato e foi queimada, né, e condenada à fogueira aos 19 anos. E assim, a história nos mostra muitas pessoas
que detinham o conhecimento, que detinham esse conhecimento, inclusive, da imortalidade do espírito, de que isso aqui é apenas uma de nossas existências. Eram pessoas muito convictas, né? A gente tem aí Giordano Bruno, é um exemplo também, né? Vamos pegar Jesus, né? Que é exemplo maior do que Jesus, que tinha uma convicção, né? Uma certeza plena da sua condição espiritual, não temia a morte, né? E a gente via tantos casos, né, de pessoas que iam à morte sem medo nenhum, com a certeza de que esse aqui de fato não era o mundo real, né? Que existia um outro mundo. Então, na própria Bíblia mesmo, a gente vê, né, muitos desses relatos. Esse é Emanuel Swedenborg, um médium bem ostensivo. Ele tinha, inclusive, clarividência. Conta que, numa certa feita, ele estava a 300 quilômetros de Estocolmo, jantando com os amigos, e previu e viu um incêndio que ocorria em Estocolmo. Mais uma vez eu digo, naquela época não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha nada disso. Ele descreveu o incêndio e dias depois ficou sabendo que estava ocorrendo aquele incêndio exatamente naquele lugar. Então, ele era uma pessoa muito influente lá na Suécia, né, assessor do rei, né, fazia parte do parlamento. Olha, ele era inventor, teólogo, filósofo, astrônomo, pesquisador da geologia, anatomia, catedrático em matemática e poliglota. Era um homem do estudo, da ciência, não era um místico que estava falando isso, né? E ele fala o seguinte: o Senhor abriu os olhos do meu espírito para ver perfeitamente desperto o que se passava do outro lado e para conversar em plena consciência com anjos e espíritos. Então, ele era um médium vidente, né? Então, ele tinha essa conexão e conversava com espíritos, normalmente, via o plano espiritual com muita clareza. Ele traz muitos conceitos, e mais à frente, aí nos estudos da ULI, a gente vê melhor, mas ele já falava na época dele, isso foi antes de Kardec, em esferas espirituais. Ele falava que essa questão de anjos e demônios, na realidade, eram pessoas em graus evolutivos diferentes. Ele já trazia, ele falava de um corpo, né, que envolvia aí né, essa essência, essa alma, esse espírito. Então, ele era uma pessoa que já tinha uma visão muito clara do plano espiritual e da nossa realidade devido a esse contato que ele tinha, né, com os espíritos. Então, ele trouxe muita coisa já. Outra prova de existência, isso a gente viu na primeira aula lá, né, que foi quando desencadeou, de fato, uma verdadeira invasão aí dos espíritos, mostrando aí no século XIX, né, através de fenômenos de efeitos físicos, e a gente vai ver lá na mediunidade, que esses fenômenos de efeitos físicos são aqueles fenômenos que os espíritos produzem através dos médiuns e que todos conseguem perceber, mesmo não sendo médiuns ostensivos, todos podem ver, né? E isso aconteceu, fenômeno das pancadas nas paredes, aí com as irmãs Fox, né? E a gente viu, né, que a família foi assombrada aí durante um tempo por um espírito, né? E eles tentaram explicar o que estava acontecendo, os barulhos dessas pancadas que aconteciam na casa. Mais tarde, as irmãs, né, uma das menorzinhas, estabeleceu um contato, né, com essa pessoa, fazendo perguntas com o código de sim ou não, uma pancada, duas pancadas. Dessa forma, ela foi conseguindo, a família descobriu que existia ali, que houve ali um assassinato, né, e que essa pessoa, né, Charles Hausmann, né, que era um mascate, né, tinha sido assassinado pelos antigos donos e enterrado ali, né. Mais tarde, em escavações, puderam comprovar isso, né, que existia, de fato, essa pessoa. A partir daí, desencadeou uma série de eventos, né, isso atravessou, foi para a França, Inglaterra, né, isso nos próprios Estados Unidos, várias apresentações ocorreram, né, nos salões, né, eram reuniões bem
frívolas, dito frívolas, né? Porque não tinham um objetivo de estudo, mas era mais divertimento, né? As pessoas ficavam fazendo perguntas, né, bobas do cotidiano da vida para os espíritos e as mesinhas respondiam, né? Através de um código, né? Com o desenho de um alfabeto, a mesa ia lá, ia tocando, né? Indo e mostrando as letras até formar palavras e frases, né? Era um sistema bem rudimentar e demorado para a gente ter uma conversa longa, né? Porque levava um tempo. Mas eram os médiuns que ficavam ali e, através deles, os espíritos movimentavam essas mesas, né? E se comunicavam. São as mesas girantes, né? Todo esse movimento naquele período, todos esses movimentos aí de materialização, de pancadas na parede, né? De mesas, né, levitando, né? Médiuns, pessoas que levitavam também, aconteceu de tudo nesse período, acabou chamando a atenção da comunidade científica, né? Porque afinal eles queriam explicar aqueles fenômenos. Num primeiro momento, os fenômenos, né, lembram que eles foram na intenção de provar que não existia, inclusive Kardec, que Kardec era magnetizador naquela época, né? Ele é magnetizador e ele achava que conseguiria explicar todos aqueles fenômenos através do magnetismo animal, né? E aí teve um estudo que foi Mesmer, né? É o mesmerismo, que fala desse magnetismo animal, desse fluido que nós, né, produzimos e através dele nós poderíamos estar movimentando objetos e fazer tantas outras, explicar tantos outros, né, fenômenos. Um deles foi também o William Crookes, né? William Crookes era um cientista também, né? E ele tinha um vasto conhecimento de física e química. Então, ele foi baseado neste conhecimento dele para tentar explicar os fenômenos de materialização de espíritos. Nas reuniões, nessas reuniões estavam dizendo que os espíritos chegavam, se materializavam, né? Partes do corpo, né? Podia ser partes do corpo, metade do corpo, um corpo totalmente. E ele estudou, né, essa médium, né? A médium Florence Cook, que materializava esse espírito de Kate King. E ela materializava completa, né? Então, ele foi convidado a participar dessas reuniões, né? Foi tudo preparado. Na época, ele levou pessoas de confiança dele, mas ele foi na intenção de provar que não era verdade. E começou a observar os fenômenos, começou a fotografar, se aproximar e perceber que a pessoa que estava ali não tinha nada a ver com aquela médium, de fato, né? O espírito se materializava, ele conseguia chegar, pesar, medir, tirar a temperatura, né? E, de repente, o espírito, né, aquela imagem de materialização se desfazia. E ele pesquisou isso muito profundamente e outros fenômenos, e chegou a uma conclusão ao final, quando perguntaram para ele o quanto aquilo era real, né? E ele responde que não digo que é possível, digo que é real, né? Então, depois, após, tem vários estudos dele, né? E, na atualidade, nós temos muitos cientistas também, né? Alguns já desencarnaram e outros ainda estão encarnados, pesquisando isso. Inclusive, aqui no Brasil, nós temos uma faculdade de Juiz de Fora, que estuda muito essa questão da relação espiritual. Nos Estados Unidos, na faculdade de Virgínia também, muito estudo, de uma forma bem científica mesmo, nada religiosa, nada sacralizado, é científico mesmo, para estudar a reencarnação, os fenômenos mediúnicos e tudo que envolve, que nós vamos falar aqui, certo? Temos Jim Tucker, que ainda continua seus estudos, né, os estudos que Ian Stevenson já fez sobre reencarnação, com relatos de crianças que lembram de outras vidas com um nível de precisão imensa, né? Então, vários estudos são feitos de EQMs também, né? Que são as experiências de quase morte.
Então, existem vários estudos, sim, onde diz, não está só no plano do a gente acha. Existem estudos, certo? Vocês vão ver mais falar sobre essas pessoas à medida que a gente for falando de reencarnação, né? Bom, existe na natureza o que nós chamamos de elementos gerais do universo, né? E é o que nós falamos aqui de trindade universal. Alguém sabe o que é essa trindade? Já ouviu falar? Seria o qual? Oi? Não é o perispírito, não. Aqui, ó. Trindade. O universo possui 3 elementos. Quais os elementos? De acordo com a Gnosis, fala sobre calor, luz e som. Isso sobre o universo. Agora, a gente pode dar exemplo de várias coisas, né? Positivo, negativo, neutro. Vamos falar do ponto de vista espiritual. Existem 3 elementos no universo. Não são elementos materiais. Não estou falando só do material, não. Estou falando do ponto de vista espiritual também. Vamos? Vamos lá, então. Olha os 3 elementos. Deus, a fonte criadora, né? Nosso Criador, ou seja, lá o nome que vocês já tiveram aula de Deus, né? Então, a gente já... Espírito e matéria. Lá na questão 1 do Livro dos Espíritos, qual é a primeira pergunta? O que é, não quem. O que é Deus. Quem é personificar? Quem personificou Deus fomos nós. Certo? O que é Deus? O que ele responde? O que os espíritos respondem? Oi? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, né? Causa primeira. Lá, questão 1. Espíritos. Alguém lembra o que diz o Livro dos Espíritos? O que são espíritos? Princípio inteligente do universo. Então, a inteligência é um atributo do espírito. E matéria. Matéria é condensação do fluido cósmico universal. Aí complicou, Tânia. O que é esse tal fluido cósmico universal? Pois é, seria a matéria primordial que deu origem a tudo que existe no nosso universo material. Certo? Chama-se fluido cósmico universal. Calma um pouquinho que eu vou explicar um pouquinho lá na frente, tá certo? Vamos avançando. Alguma pergunta? Então, Kardec vai e pergunta: o que é o espírito? O que é o espírito? Aí ele responde: ok, o princípio inteligente do universo. A gente viu ali, né, que é um dos elementos da Trindade. Aí ele, não contente com isso, vai e pergunta: e qual a natureza íntima do espírito? A resposta dos espíritos: o espírito não é fácil de ser analisado na vossa linguagem. Para vós não é nada, porque o espírito não é uma coisa palpável, mas para nós é alguma coisa. Sabeis bem que coisa nenhuma é o nada, e o nada não existe no universo. Não existe o nada. Aí, quando eu li, quando eu comecei a frequentar a ULI, eu não era espírita. Não era espírita, quando eu comecei. E quando me disseram que eu tinha que ler o Livro dos Espíritos, que era a base, né, para eu conseguir ter um pouco mais de entendimento, eu comecei a ler o Livro dos Espíritos, e quando eu me batia com algo assim, eu ficava extremamente irritada. Você está me chamando de burra? Quer dizer que eu não é capaz... Se ele não me explicar, se me explicar, eu vou entender o que é. Né? Eu não aceitava que eu não teria capacidade de entender uma explicação, se me desse. Será? E aí, depois de ouvir várias vezes isso, você não tem linguagem, vocês ainda não estão no momento evolutivo que não tem como compreender, não sei o quê. Não sei. Um dia eu parei, uma reflexão, né?
Porque eu acho que quando você está se questionando demais, eu acho que os espíritos chegam assim, deixa eu abrir a mente dessa criatura e colocar alguma luz ali dentro, porque está muito cabeça dura, né? E aí me veio um dia, eu, estudando, disse assim, Tânia, vamos parar para pensar naquele homem primitivo que colocava o crânio da pessoa que morria na porta não, que não tinha porta, né? Na entrada da caverna. Se eu pegasse essa pessoa que vivia naquele mundinho de caçar para comer, de correr da fera para não ser morto, de arrastar uma mulher pelos cabelos e jogar para poder, né, reproduzir, que não entendia absolutamente nada do mundo dele. Caiu um trovão, ele tinha medo porque ele não sabia como é que era. Não entendia nada da natureza onde ele vivia, ele não conseguia entender a natureza dele. Tanto que ele vamos dizer assim, divinizou, né, ao passar do tempo, a natureza. Se eu pegasse essa pessoa e colocasse ela aqui no meio, ali vou botar bem na Pituba ali, né, naqueles prédios ali, todo mundo, carro para lá e para cá, gente passando, conversando no celular, avião passando na cabeça. O que ia acontecer com essa pessoa? Por mais que você dissesse para ela, explicasse, isso aqui é um celular, é um aparelho que a gente usa para se comunicar um com o outro, ela ia conseguir entender o que é isso? Ela ia ver um avião, ela ia conseguir entender que aquele avião levava pessoas para outros lugares, ela ia entender aqueles carros passando, ela ia bugar ali na hora, porque ela não tinha ainda capacidade, ela não tem, vamos dizer assim, o psiquismo dela, a mente dela, o conhecimento dela era muito pequeno para poder compreender todo esse universo que é nosso. Concordam? Isso foi um universo que nós construímos ao longo do tempo. Então, eu fiquei pensando, será também que nós não estamos no momento evolutivo, que ainda não somos capazes de entender vários fenômenos, várias coisas que para a gente hoje é divino, muitas vezes parece para um é mágico, para outro, porque a gente ainda não conhece. Quanta coisa nós não conhecemos sobre a própria natureza e do lugar que nós vivemos, do universo que nós habitamos. Aí eu fui ficando mais tranquila e de entender e admitir a minha ignorância ainda muito para as coisas, né? Então, eu cheguei à conclusão que eu não continuei não entendendo, além de ser um princípio inteligente, né? Mas vamos lá. O espírito é sinônimo da matéria ou sua propriedade, como as cores são propriedades da luz e do som e do ar? O que vocês acham? O espírito é sinônimo de matéria? Vamos pensar na Trindade. O espírito é sinônimo de matéria? Não, são coisas diferentes, né? Está dizendo que existe o espírito, a matéria e Deus acima de todas essas coisas, na sua fonte criadora, não é isso? Então, não é a mesma coisa. Aí ele fala, ambos são distintos, é preciso a união do espírito e da matéria para que a matéria se torne inteligente. Lembra que eu disse que a inteligência é um atributo do espírito? A matéria, por si só, não tem inteligência. Prova é que, quando desencarnamos, sobra um corpo que parece um boneco que está lá deitado, sendo velado. Né? Recentemente, eu passei por uma experiência de uma pessoa muito querida, um amigo, que, quando eu cheguei no velório, eu não via mais a pessoa ali. Eu olhava assim, eu não via, você não vê vida, você não vê nada. Ele não se movimenta, ele não consegue falar, ele não consegue sentir, ele não consegue fazer nada, porque tudo isso quem promove é o espírito, essa essência que movimenta essa matéria, essa força inteligente, né, que faz com que tudo aconteça. É o espírito, não é a matéria. A matéria está a serviço nosso, em todos os aspectos, mas não é ela a inteligência. A inteligência é algo muito maior do que isso, né? Muito maior do que esse mundo material. Teria, então, o universo dois elementos gerais, a matéria e o espírito? A gente viu, né? Que não. Existe o espírito, a matéria e Deus. Essa fonte que produz, né? Que produz, que dá vida, que cria. Sim,
E, acima de tudo isso, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Essas coisas são o princípio de tudo que existe. É a Trindade universal. Então, se eu perguntar hoje o que é a Trindade universal, todo mundo sabe o que é a Trindade? Como é que é? Vamos repetir? Deus, Espírito e... não vão mais esquecer, né? Não. Vamos lá. Ainda, né, tentando, né, ver se conseguir algo mais, mais compreensível para nós, os espíritos, Kardec pergunta, que definição se pode dar dos espíritos? Já que ele não disse o que é, né? Vamos ver se ele define. E aí, olha, podemos dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Eles povoam o universo além do mundo material. Bom, aqui a gente já consegue avançar um pouquinho mais. Tudo bem, eu sou o princípio inteligente, mas eu habito muito além do que eu estou aqui, deste momento, né? Eu habito o universo. Então, a gente já vai que está muito além do mundo material. O espírito está lá, numa ou outra dimensão, em um outro local, que não é a material. Que não é a material. Nós estamos aqui porque nós somos a manifestação desse espírito, que está representado aqui. Na Tânia, que tem uma profissão, que está aqui diante de vocês, que casou, que teve filhos, que vive essa experiência, mas eu sou uma representação desse espírito. O espírito que eu sou não está aqui, né? Não habita nessa, não é de origem dessa, ele se manifesta sim aqui, através de nós, né? Mas ele está além desse mundo material. Vamos lá. Quando o princípio espiritual atinge a capacidade de utilizar um corpo humano, ele é denominado espírito. Portanto, a origem dos espíritos remonta à criação do princípio espiritual, o que foi e é gerado por Deus. Está no livro de vocês o que Adenauer fala com isso. Vocês vão ter uma aula de evolução. Certo, só vou finalizar aqui, um momentinho. Uma aula de evolução. Legal. E aí, nessa aula de evolução, vocês vão ver que a gente não é criado espírito direto. A gente já não é criado dessa forma. Somos criados, sim, como um princípio espiritual que guarda em si a potência de se desenvolver, né, em diversas oportunidades de estágio nos reinos mineral, animal, vegetal, animal, até vir hominal. Não vou explicar isso para vocês, porque isso é para aula de evolução, porque precisa amarrar. Mas o que ele está querendo dizer é o seguinte, que os espíritos somos criados como princípios espirituais. Deus cria um princípio, né, com essa potência de se desenvolver para ser um espírito. E dá para a gente aí um terreno imenso de oportunidades de desenvolver esse potencial. Então, certo? Ele remonta o quê? Portanto, a origem dos espíritos remonta à criação desse princípio. Nossa origem é enquanto princípio lá. Esse princípio de inteligência, esse princípio espiritual, esse princípio que vai, né, se desenvolver, como eu falei, dentro desse grande terreno, né, que é a criação divina, né? E nós estamos aqui, por exemplo, vivendo agora a nossa experiência aqui no planeta Terra, ok? Mas já viemos de outros lugarzinhos, viu, gente? Só para finalizar, eu passo lá a palavra. Nas questões 80 e 81 do Livro dos Espíritos, Deus cria o espírito, né? Por que será que Deus cria o espírito? Pela sua vontade, né? Como faz em relação a tudo no universo. Essa fonte criadora, ela nunca deixa de produzir, né? Como Deus jamais deixou de criar, a criação dos espíritos é permanente, né? Então, sempre terão novos espíritos encarnando, né? Porque sempre estão sendo criados novos princípios que vão se desenvolvendo. Ok?
Pode. Quem é que queria fazer a pergunta? Oi, boa Oi. noite. Boa noite. Seu nome? Roberta. Diga, Roberta. Deu um nó aqui na minha cabeça no slide Mas anterior. a ideia é dar um nó mesmo. Diga. Pode falar. Você falou que nós somos muito mais do que essa representação hoje, né? De um Sim. espírito encarnado. Sim. Né? Meu espírito ele é muito... hoje eu estou no princípio, né, espiritual encarnada como Roberta. Não, você não é mais um princípio espiritual, você é um espírito. Eu sou um espírito encarnado como Roberta. Meu Exatamente. princípio lá, animal, vegetal, ok. Exatamente. Beleza. E aí a minha dúvida é... Tá, então eu sou além disso aqui. Sim. Né? O meu espírito é além disso aqui. E como eu me represento sem ser desta forma? Como eu me represento sem ser dessa forma? Como o meu neste espírito, momento neste momento, eu me... encarnada, você é a representação do seu espírito. Pronto. Vivendo uma experiência que seu próprio espírito programou. O espírito que você é. Seu espírito não, porque nós não temos um espírito, nós somos um espírito. Né? Então, é isso. Simples assim. Você é exatamente aquilo que o espírito que você é precisa. E meu espírito está trabalhando de uma outra forma em outro lugar ou não? Não bem assim, viu, gente? Vamos ver um pouquinho, que tem um slide lá na frente que talvez te ajude. Tá bom? Não é bem assim que ele está. Na verdade, todas as dimensões das nossas vidas ocorrem ao mesmo tempo. Né? Aqui, ó. Aí a gente vai ver os corpos, a gente vai ver a nossa estrutura. Boa noite. Boa Qual é o noite. seu nome? Eu não sei nem onde ela está. Roberta. Talvez o que eu tenha para dizer complemente. Cadê ela? Roberta. Tá lá. Mavi, prazer. Quando fala sobre um pouco do espírito, né, eu vejo muito como aqui, agora, como encarnada, consciência. Né, e a consciência, para mim, é muito sobre a materialização mesmo, como você se manifesta no plano material, de acordo com a sua consciência mesmo, como você se eleva, né? Já que você é uma fagulha divina. Então, como você se expressa aqui, como você busca se conscientizar no todo e intrinsecamente também. Bacana, viu? Eu acho que vocês estão no nível muito alto mesmo. Mas o que você falou, o que de fato sobrevive em nós? Quando o corpo se vai. É o que ela chama de a nossa consciência, né? Mas vamos lá. O que seria esse fluido cósmico universal? Segundo as teorias psicológicas, existe, quer queira chamar de consciente, subconsciente, luz, sombra. O espírito tem essas limitações que nós, como seres encarnados, temos? O espírito não tem essas limitações. Essas limitações têm muito mais a ver com a minha personalidade e não com a minha individualidade. São coisas diferentes. A gente vai ver até aí um slide que vai mostrar um pouquinho. O que você está falando é o aparelho psíquico, né? É a sua psique, que é dividido exatamente nisso, na consciência e no subconsciente, o inconsciente, onde você tem os seus conteúdos que são conteúdos do personagem que você vive agora e conteúdos de que você vem de muitas vidas que estão lá. E aí, nesse inconsciente, né, nós temos lá os nossos complexos, nós temos as nossas sombras, os nossos arquétipos, nós temos uma série de... Mas aí também já é um assunto, né? Mas a psique, né, seria a nossa mente, né? Essa mente que o espírito se utiliza. Tá, certo? Então, vamos falar do fluido cósmico universal. Tem lá que o fluido cósmico universal envolve tudo que existe no universo. Tudo é envolvido. Né? Nós aqui estamos envolvidos por esse fluido. Só um momentinho, deixa eu só... Esse fluido cósmico. O que seria esse fluido cósmico? Eu fiquei imaginando que diacho de fluido é esse que está me envolvendo e que eu não sinto, que eu não percebo. Né? Porque a gente, quando pensa em fluido, pensa em quem? Água, né? A água é um fluido. Né? Mas... Aí, essa imagem do oceano
me traz muito esse conceito de fluidos. Se a gente parar para pensar, os peixes, o oceano é um universo de vida. Você lá tem o reino animal, vegetal, você tem vegetação, você tem os animais, você tem o reino mineral, você tem tudo lá. Esses animais, né, se movimentam nesse fluido, se reproduzem, se alimentam, têm a sua vida, concordam? Será que eles percebem que eles estão dentro d'água? E eles respiram dentro dessa água, né? Será que eles percebem? Será que os olhos, os sentidos, né, deste animal para perceber a realidade dele ali, faz com que ele perceba que ele está dentro de um fluido? Aí faz a gente pensar que nós estamos envolvidos por um fluido que talvez não possamos perceber, porque os nossos órgãos de percepção da nossa realidade não estejam calibrados para perceber a vibração dessa matéria. Dá para entender? Vamos lá. Eu já passo ali, viu, gente? Só para eu não me perder aqui. Um exemplo, vamos dar um exemplo. A água é matéria, não é? Concordam comigo? H2O. Bom, isso é um princípio bem importante para a gente entender o nosso perispírito lá na frente. Quantos estados da água eu consigo? Oi? O estado sólido é a mesma matéria. O que muda de uma para outra? O estado. Mas o que é esse estado? O que mudou o estado? A vibração das moléculas. Né? A água, se ela for aquecida a uma temperatura industrial, você não vê nem o vapor. Porque quando você vê o vapor, a água, a 100 graus centígrados, ela evapora, você vê o vapor. Mas as moléculas estão tão separadas, que você vê ela, né, daquela fumacinha que depois vai se perdendo. Mas se eu aquecer ela na temperatura, não vai ter vapor. Se eu colocar a mão ali, eu vou me queimar. Por quê? Porque a água continua ali. Só que eu não consigo mais ver a vibração da matéria, das moléculas. É tão alta, que separou de tal forma que eu não consigo. Aquela matéria não é mais perceptível pelos meus olhos, pelos meus sentidos. Deu para entender a relação? Pois é, esse é um princípio muito interessante que vocês depois vão se lembrar lá em mundo espiritual e quando a gente falar agora de perispírito. Tinha alguém aí querendo fazer uma pergunta para eu continuar? Não? Desistiu? Desistiu ou respondeu alguma coisa? Então, pense direitinho se você não quer fazer a sua pergunta. Só. Olha. Aí, fala em microfone, né? Um exemplo está no seu microfone. O meu aqui, som. A gente está transmitindo o som, ninguém está vendo. Ninguém está vendo. O som da rádio é a mesma coisa. Você está recebendo todo sinal, mas ninguém está vendo. E a natureza é plena de matéria que não podemos perceber com os nossos sentidos. Som. Tem sons que nós não ouvimos com o nosso aparelho auditivo. Tem cores que nós não percebemos com os nossos olhos, com o nosso aparelho de visão. Então, pensar nesse princípio em densidades de matéria, tá bom? Então, esse fluido cósmico universal, todo o universo é constituído desse fluido e a matéria primordial primitiva e sofre modificações das mais variadas de acordo com a sua condensação. Certo? O fluido cósmico é o plasma divino, austor do Criador ou força nervosa de todo sábio. Neste elemento primordial vibra e vive em constelações e sóis, mundos e seres, como peixes no oceano. Chico Xavier, pelo espírito André Luiz, isso está no livro Evolução em 2 Mundos. Aí ele já fala exatamente sobre isso. E, para mim, foi a melhor forma de compreender esse fluido cósmico, né, universal. E aí, pensando naquela, vamos dizer assim, essa entrada aí sobre a evolução, né? Essa introdução sobre a evolução, Adenauer nos fala
que o espírito constitui-se numa resultante da evolução do princípio espiritual. Lembra que eu falei que nós somos criados como princípios espirituais, simples e ignorantes, no sentido de não ter conhecimento, mas com a potência de ser um espírito? E que ele vai se desenvolvendo, né, estagiando, aglutinando a matéria, pegando de cada reino desse, o mineral, o vegetal e animal, algo que é interessante para a sua constituição, certo? Então, é isso que ele está dizendo. Então, nós somos a resultante deste desenvolvimento, desse processo evolutivo de princípio espiritual até ao espírito. Após sucessivas existências em contato com a matéria bruta, que é o reino mineral, que é, né, seria o mais primitivo, com organismos vegetais e com complexidade dos corpos animais, difere do princípio material não só pela inteligência, como também pela capacidade de assimilar as leis de Deus, desenvolvendo-se nelas. Nós vamos ter aqui um bloco, lá para o finalzinho, falando sobre leis de Deus. Mas leis de Deus não no sentido de 10 mandamentos, não é isso. Mas leis que regem o nosso universo, que regem as nossas condutas, né? E que estão aí. E que são imutáveis, de fato. Elas não vão alterar pela nossa vontade, né? Então, a gente vai ver aí lei da reprodução, lei do progresso, lei do trabalho, né? Lei de... Não, as leis divinas não é causa e efeito, não. Né? São várias leis, né? Caridade, igualdade, né? Lei de igualdade, liberdade, várias leis que a gente vai ver depois e vai estudar ela do ponto de vista espiritual. Isso é bem bacana, tá? Então, a gente tem dentro da gente essa potência capaz de compreender essas leis a partir do universo que a gente vive mesmo. Certo? Quando o princípio espiritual atinge a capacidade de utilizar um corpo humano, ele é denominado espírito. Portanto, a criação dos espíritos remonta à criação do princípio espiritual que se origina de Deus. O surgimento de novos espíritos é a consequência natural da evolução do princípio espiritual e se dá constantemente. Ficou claro isso? Diante do que a gente conversou? Certo? E agora, na aula Evolução, vocês vão entender um pouco melhor, né, esses reinos, né, e como é esse estágio aí desse princípio em cada um deles, tá certo? Natureza tríplice do homem encarnado. Aí eu chego para vocês e digo, eu não sou um. Eu sou 3. Minha natureza é uma natureza tríplice. O que seria essa natureza tríplice? O que vocês acham que representa essas figurinhas aí? Não, eu estou falando da natureza tríplice do homem. Deus aí não está aí. Né? Não é Deus aí. O que seria aquela mulher ali do lado, aqui, do meu lado direito aqui? O corpo material, o corpo físico. Do lado de cá, representado com uma luzinha, porque ninguém sabe como representar, então a gente vai com estrelinha, com luzinha, né? Com facho, seria o quê? O espírito. E no meio... Nossa, vocês já ouviram falar do perispírito? Eu pensei que eu ia contar uma novidade para vocês, mas tudo bem, né? O nosso corpo espiritual, nosso corpo astral, né? Esse é um corpo intermediário que envolve o espírito e que é através desse corpo que o espírito consegue se manifestar no corpo material. Ele precisa de um intermediário que, de alguma forma, permita que essa potência que ele tenha, vamos dizer, um rebaixamento na sua vibração para poder chegar aqui no corpo material. Então, ele precisa desse intermediário. E esse intermediário, gente, tem milhões de funções incríveis. Milhões de possibilidades de manifestação do espírito, enquanto encarnado e enquanto desencarnado.
esse corpo é o corpo que permanece após o nosso desencarne. Morre esse corpo físico, deixa de existir, mas tudo que eu sou, a minha consciência, a minha mente, meu psiquismo, seja lá da forma que a gente queira, ela está alocada, o locus dela é exatamente esse perispírito. Todo o resto daqui vai deixar de existir. O cérebro, o corpo, tudo, todos os órgãos, mas o nosso perispírito vai permanecer e ele é como se fosse a nossa identidade no mundo espiritual, porque ela não tem CPF, né, gente? Então, nós somos reconhecidos pelo nosso perispírito. Daí depois eu vou falar umas propriedades do perispírito para a gente refletir por onde a gente anda, né? Porque já que ele reflete o que eu sou, né? E eu não tenho como me esconder disso, não tenho como esconder isso, viu? Então aqui, ó, do lado de cá, o corpo físico, que é um domicílio temporário do espírito, veículo que permite a manifestação do espírito na dimensão material. Manifestação, experimentação e aprendizagem do espírito na dimensão material. Ô, Tânia, por que ele precisa desse corpo aqui? Porque existem experiências que só a matéria pode oferecer ao espírito, assim como ele tem experiências em desencarnado no plano espiritual. Tem coisas que só aqui para a gente se relacionar. É aqui que a gente vai trabalhar as nossas inabilidades, as nossas emoções, né? Tem uma aluna que foi muito engraçado, que disse assim, que espírito não faz espíritozinho, né? Eu falo, não, desencarnado não faz, não. Tem que vir para cá. Tem que fazer o espíritozinho encarnado aqui, para você ter a relação de família, né? Para você poder viver essas experiências. Então, tem coisas que só aqui mesmo, gente, para a gente viver. Boa noite. Boa noite. Uma dúvida sobre o perispírito, que eu sempre tive. No caso do... O espírito, ele reencarna, ele acomoda-se, né, a um determinado perispírito, e vamos supor que ele desencarne criança. Ele retorna ao plano espiritual com o perispírito de uma criança, e ele só retoma um novo perispírito quando ele fizer uma nova programação. Ele permanece ali com esse perispírito? Você está lá no processamento da reencarnação, mas vamos lá. Processamento da reencarnação. Rapidamente, para entender, quando nós desencarnamos, nós levamos a forma do nosso perispírito é imediatamente aquela da nossa última encarnação, até porque a gente está muito vinculado ali. Então, se eu desencarno criança, meu perispírito vai estar pequenininho ainda, enquanto criança, porque eu não me desenvolvi enquanto adulto. Mas ele não permanece criança há muito tempo, porque a condição infantil é uma condição para o espírito de aprendizado que começa do zero, tudo de novo. E aí vocês vão ver aí reencarnação com processo educativo, reencarnação com processamento, que vai conversar direitinho, vai falar direitinho sobre isso. Mas ele não permanece como criança, não. Certo? Aí a gente vai ver aqui no slide que fala das propriedades do perispírito, que fica mais claro isso. Espíritos são individualidades, né? Que foi a conclusão que nós conseguimos chegar e entender, né? Individualidades inteligentes criadas por Deus. Somos criados simples e ignorantes, né? Ignorante no sentido do conhecimento, viu, gente? Para ficar claro aqui. Diferentes ordens, conforme seu grau de perfeição. Nós aqui, cada um está num estágio diferente. Ninguém é igual a ninguém aqui. Quem sabe mais do que ninguém, ninguém sabe mais do que ninguém. Sabe por quê? Tem habilidades que eu tenho desenvolvida que o outro não tem, mas, em compensação, o outro tem que eu também não tenho. Então, nós nos complementamos, nós aprendemos um com o outro pelas nossas diferenças. Então, esse é mais evoluído, menos... Não tem. Se está todo mundo encarnadinho aqui nesse momento, são espíritos na mesma experiência, muito próximos. Tem muita diferença não, viu, gente? Então, tem como objetivo final a perfeição. Na realidade, eu vi aqui um palestrante que dá muita aula aqui, uma pessoa fantástica, eu não sei quem conhece, Djalma Argolo, que ele disse que, na realidade, tudo que o espírito deseja de fato é saber quem ele é. A nossa busca está de entender a nossa verdadeira essência, né? Eu gosto muito dessa... Não é só a perfeição, né, na realidade. Perispírito, o envoltório do espírito, ele é de natureza fluídica e semimaterial. O nosso perispírito também é uma condensação
do fluido cósmico universal. Mas é uma matéria muito sutil, numa vibração muito diferente, é por isso que a gente não consegue perceber, certo? Mas é matéria também, é matéria. É matéria espiritual, né? Depois vocês vão ter uma aula de vida espiritual que vai falar sobre os fluidos, né, espirituais. Ele faz a ligação entre o espírito e o corpo. Do corpo para o espírito transmite sensações, né? Do corpo para o espírito. Eu percebo essa minha realidade através dos meus sentidos, do tato, da audição, né? E aí transmito as sensações. Eu percebo, né, a realidade através do meu aprendizado na relação com o outro. Isso me provoca também essas sensações, essas emoções, né? E isso que ele transmite para o espírito. E do espírito para o corpo conduz impressões. Na realidade, o espírito comanda, né? O perispírito recebe e passa para o corpo para que a gente execute. Então, o espírito, né, é como se ele lhe mandasse aquele impulso de vida, né? Faça tal coisa, eu desejo tal coisa, né? O perispírito vai lá, codifica isso de uma forma que chega para o nosso corpo e eu executo. Eu torno isso uma ação, né? A vontade, o pensamento e a ação, certo? Vocês vão ter uma aula só de perispírito no ciclo 2, só dele, porque ele é bem extenso, não dá conta também no ciclo 2 de falar tudo, de esgotar tudo sobre perispírito. Tem livros maravilhosos que falam a respeito dele, com muita profundidade, do ponto de vista bem científico, que vale a pena ver. Hernani Guimarães tem alguns. Zalmino Zimmermann, se não me engano, também tem. Bom, o que foi? Bom, então, o que é perispírito? Vamos lá na etimologia da palavra. Perispírito, do grego, peri, significa em torno, e do latim, spiritus, alma ou espírito. Então, em torno do espírito, né? Que a gente fala que ele é envoltório do espírito. Este termo foi empregado por Kardec pela primeira vez no item 93. Embora ele tenha sido empregado pela primeira vez por Kardec, é um corpo que já vem sendo estudado há milênios, né? Conhecidos por vários nomes, né? No Egito, na Antiguidade, ele é conhecido também como psicossoma, Kama Rupra, corpo espiritual, corpo astral. Ele já teve vários nomes aí, em várias culturas e várias crenças, né? Formado pelo fluido cósmico universal, sua natureza varia, não só de acordo com a evolução moral da alma, como também com a condição do orbe que irá habitar. A natureza do perispírito é material, porém muito sutil, pode-se dizer que é a quinta essência da matéria. Quando a gente fala que ele é uma condensação, né, do fluido cósmico universal e que ele varia de acordo com cada um de nós, essa natureza pode ser mais semimaterial, pode ser mais sutil ou mais grosseira, de acordo com o nosso processo evolutivo interno. O que eu sou, quem sou, né? Eu, espírito, na verdade, né, trabalho esse perispírito, ele vai evoluindo conforme eu vou evoluindo também. Então, quanto mais sutil for o meu perispírito, indica o meu grau evolutivo, né? Outra coisa que é interessante, ele também varia de acordo com o lugar que eu vou encarnar. Eu estou encarnado aqui neste orbe, no planeta Terra, sob determinadas condições de temperatura, pressão, né, gravidade. Então, o meu perispírito tem que ser preparado para essas condições, para as condições minhas, enquanto espírito, né, esse ser que está num determinado grau evolutivo, e do planeta onde eu vou habitar. Certo? Ficou claro aí? Nossa forma de vida é na base do carbono.
no caso, nós, seres humanos. No caso de seres de outros planetas, estariam eles vivendo em outra base de vida, em outra forma de vida, ou também há espíritos nesses outros planetas? No Espiritismo diz, né, que um dos princípios é a pluralidade dos mundos habitados. Existe espírito no universo inteiro, habitando o universo inteiro. Agora, o fluido cósmico universal será adaptado no seu perispírito, às condições que você vai viver em determinado orbe. Vamos supor, admitindo que tem vida em Marte. Poderia ser da mesma forma que na Terra? Não. Teria que haver uma adaptação, né? De uma determinada densidade própria para aquela gravidade, própria para aquelas condições, se tem oxigênio, se não tem oxigênio, né? Com o tipo de alimentação, tudo isso, certo? Faz o fluido cósmico universal, ele é modificado para essas condições, certo? Então, aqui só para ilustrar, né? Vamos pensar aí num abacate. Perispírito tem uma origem aí. Vamos imaginar que o abacate, quem é que gosta de abacate? Eu adoro abacate, tá? Que a casca seja o nosso corpo, essa casca grosseira externa, seja o nosso corpo físico. Polpa, o caroço, o espírito. E a polpinha ali, né? Que é o perisperma da fruta, né? Seria o nosso perispírito. Eu sempre brinco, eu adoro o perispírito do abacate. Adoro, certo? Então, o espírito, aí na questão 93, a pergunta de Kardec, o espírito propriamente dito está descoberto ou está, como pretendem alguns, envolvidos por uma substância qualquer? A gente já sabe que a resposta é o quê? Sim, né? Ele está envolvido por uma substância. A resposta: o espírito para vós está envolvido por uma substância vaporosa, mas ainda muito grosseira para nós. Bastante vaporosa, porém, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se para onde quiser. Então, nós estamos envolvidos, sim, com essa matéria, né, muito sutil, muito leve, um pouco densa, que é capaz, inclusive, de se elevar e se transportar. Certo? Assim como o germe de um fruto está envolvido pelo perisperma, o espírito propriamente dito está revestido de um envoltório que, por comparação, podemos chamar de perispírito. Daí é que vem, né, a origem aí da palavra. E aqui, né, o perispírito, né, depois a gente vai abrir essa estrutura do perispírito, tem essa forma aí do nosso corpo. Nosso corpo físico é a mesma forma. Com esse aspecto aí, como disse, né, é uma tentativa de representar aí, né, vaporosa, né, muito sutil, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho das propriedades do perispírito. Lembra que eu falei que o perispírito tem muitas propriedades que nós, enquanto espíritos encarnado ou desencarnado, podemos nos utilizar? Pronto, vamos ver algumas dessas propriedades, né? Plasticidade, né? O espírito, o perispírito, ele pode ser moldado pelo espírito. Por isso aqui, eu estou com um perispírito pequenininho de uma criança e ele, né, pode se tornar adulto. Posso também me apresentar mais jovem, né? Mais alta, né? Mais magra, quem sabe, né? Ali, porque o espírito é capaz de modificar esta estrutura, porque ela é moldável. Tá? E todo mundo consegue fazer isso com facilidade? Não. Isso vai depender muito da habilidade que o espírito já adquiriu, no conhecimento de como usar essa própria estrutura. Né? Tem muito a ver com o nosso momento evolutivo, nosso conhecimento ainda sobre as coisas. Então, você pode se tornar, pode mudar o seu perispírito, ou inclusive se apresentar na forma de um outro personagem que você se identificou muito. Certo? Densidade. Certo. Estou vendo. Densidade, né? Então, ele tem densidade. Uma densidade diferente da densidade do nosso corpo material, mas
densidade. Ponderabilidade, ele também tem peso, um peso muito, né, pequeno em relação ao nosso corpo, mas tem peso. Luminosidade, né? Aí eu vi o espírito de luz, né? Porque a matéria, ela né? Ela emite luz, né? E tem uma relação a ver com o grau evolutivo? Tem. Né? Da mesma forma que a nossa matéria vai se sutilizando mais, ela vai ficando mais luminosa, certo? Do nosso perispírito. Penetrabilidade é essa capacidade de que a matéria bruta não é impedimento para o espírito. Ele atravessa. Ele atravessa justamente porque a densidade dele é muito diferente. E se a gente olha aqui, a gente vê isso sólido, né? Como se fosse compacto. Mas se a gente botar um super microscópio, a gente vai ver que isso aqui é uma superfície cheia de buracos, né? Imensos. Então, para o perispírito, isso não é impedimento. Visibilidade, ele pode se tornar visível de duas formas. Para o médium vidente, que daí somente o médium vai conseguir ver, né? O médium vidente, ou também nas materializações, porque ele tem uma forma de corpo, ele vai se utilizar de uma substância que é o ectoplasma, e vocês vão conhecer ela lá na frente, que vai possibilitar que o espírito atue sobre o mundo material, se utilizando desse ectoplasma, ok? Corporeidade, ele tem um corpo, né? E por ser um corpo, aquele potencial de bicorporeidade. Já ouviram falar em bicorporeidade? Hein, Mavi? Abra os olhos aí. Já ouviu falar de bicorporeidade? Bicorporeidade é o potencial da pessoa deslocar o seu perispírito, ele ir para outro lugar, se tornar visível e você ter a pessoa em dois lugares ao mesmo tempo, fazendo atividades, inclusive, diferentes. Tá? Se vocês estudarem Santo Agostinho, Eurípides Barçanufo mesmo, estava dando aula, ele deslocou, né, nesse fenômeno de bicorporeidade, fazendo um parto ao mesmo tempo que ele estava dando aula. Certo? Quando chegou a pessoa para chamar ele o parto já tinha acontecido. Chamou porque ele era médico, né? Então, essa é a bicorporeidade. Isso é possível por quê? Porque nós temos um corpo material e temos um corpo espiritual capaz de se tornar visível. Tangibilidade, é possível tocar. É possível tocar ao nível de materialização que você toca, você sente. Expansibilidade, uma propriedade importantíssima para a comunicação entre os espíritos. Pela nossa percepção do mundo espiritual. O nosso perispírito, ele expande. Quando do espírito expande, a gente forma aí uma atmosfera de fluidos. E isso possibilita o contato mediúnico. Importantíssimo aí para... O nosso perispírito aí é a sede mediúnica da mediunidade, está aí. Né? A nossa mente está aí. Mutabilidade, ele muda. Ele muda com a evolução do homem, ele muda. Nossos corpos não mudaram do primitivo para cá. Naquele tempo primitivo, meu corpo estava ali preparado para caçar, né? Tinha tinha habilidades próprias para aquele momento. O homem foi evoluindo e o perispírito é que vai evoluindo, porque o nosso corpo é um rebatimento do nosso perispírito, muito grosseiro do nosso perispírito. O nosso perispírito ele vai evoluindo, vai se modificando de acordo com a evolução do homem. Bicorporeidade aí, ó, que eu já expliquei, que é possível por conta de ser um corpo. Já tô ligada. Estão me dizendo aqui que meu tempo está acabando. Unicidade, certo? Unicidade é único. Ele é único para cada um de nós, porque justamente por ser o nosso acervo, é da onde está todo o conteúdo que eu sou,
ele só pode ser único, porque não somos iguais. Temos experiências diferentes, percepções diferentes, não é? Somos diferentes. Então, unicidade, odor. Odor é o odor próprio da matéria, do perispírito. Não são os odores materializados em sessões de flor, de éter, nada disso. É um cheiro próprio, porque nós temos um cheiro no nosso corpo, né? A gente disfarça aí com perfume e tal, mas a gente tem o nosso cheiro. E temperatura também. Tem uma temperatura. E, às vezes, você pode perceber essa temperatura mais fria ou mais quente, dependendo da aproximação. Certo? Olha que bonitinho aí. Agora a gente vai abrir a estrutura do perispírito. Você achava que era 3? Não é 3. Você é 7. Nós temos 7 corpos. E o espírito se utiliza desses corpos para se manifestar em dimensões diferentes. Uma dimensão material, uma dimensão espiritual, uma dimensão mental e uma dimensão do espírito, que é essa dimensão onde nós estamos lá, o espírito. Então, vamos lá. Primeiro corpo aí, o físico, né? Então, esse corpo físico, que é esse que nós aqui estamos nos utilizando. E também agora surge um outro elemento aí, logo após o corpo físico, que é o corpo vital. O que é esse corpo vital? Esse corpo vital, ele surge junto com o corpo físico. Ele é um corpo de energia, é o que carrega o nosso corpo. É a nossa bateria. Nós, quando encarnamos, trazemos conosco esse corpo com um determinado tempo de duração. A nossa bateria está aí. Ele carrega tanto o corpo físico quanto o corpo espiritual. E ele está muito mais ligado ao nosso corpo físico, tanto é que, quando nós desencarnamos, esse corpo também deixa de existir. É o nosso corpo energético, né? Também conhecido como duplo etérico, né? Corpo vital, que é energia. Ele é um corpo sem consciência, só energia. Depois, nós abrimos aí a estrutura do perispírito. Então, aquele perispírito que antes se aparecia único, não é. Ele é um conjunto de estruturas, ó que legal, que se interpenetram e vão se transformando à medida que o espírito evolui. Bom, imagina aqui o perispírito agora, eu estou abrindo ele em corpo emocional, corpo mental inferior, ou também mental concreto, mental superior ou corpo causal, são os outros números. Eu trouxe vários nomes que são conhecidos. O corpo búdico, né? E o átmico, que seria o espírito mesmo, certo? Então, vamos lá. O corpo físico é o corpo material, e o duplo etérico, que eu estou falando, é ligado muito ao físico, ao material aqui. O corpo emocional, ele ainda está muito próximo do material. Por que é o emocional? É a primeira estrutura do perispírito onde ficam as nossas emoções. Essas emoções que eu ainda preciso trabalhar e que serão trabalhadas à medida que eu vou reencarnando, me relacionando, aprendendo, né? Trabalhando as minhas inabilidades, conquistando novas habilidades, e assim a gente vai. Então, esse primeiro corpo é ali que está, e ele está muito relacionado ainda ao físico, certo? Depois disso, nós temos o corpo mental, que está no plano mental, certo? O mental inferior, o dito concreto, vamos dizer que é onde estão nossos arquivos dos nossos pensamentos. O mental superior, ou causal, nossas memórias. Corpo búdico é a sabedoria. Búdico de Buda, né? Sabedoria, onde está a nossa sabedoria, a sabedoria do espírito. E o corpo átmico seria a nossa consciência pura, né? É o nirvânico em outras culturas, né? Dali, do corpo físico ao corpo emocional, tem muito a ver com a minha
personalidade. Essa personalidade encarnada aqui, muito a ver. É o que chamam também, né, de uma forma mais esotérica, o eu inferior, né? Se usa muito essa linguagem. De lá para cima, do mental inferior até o corpo átmico, é o que a individualidade, o que eu sou enquanto essência está aí, que seria o meu eu superior, certo? Então, para vocês entenderem essas estruturas, entenderam porque tem que ter uma aula só disso? Isso é só uma ideia de que nós temos essas 7 estruturas e que o espírito se utiliza dessas estruturas para se manifestar em dimensões diferentes. Eu estou aqui na material, quando eu desencarnar eu vou lá para a espiritual, mas eu tenho um banco também de dados que é mental, até eu chegar à pura consciência. A pura consciência não precisa mais, né? Não tem matéria. Não se utiliza da matéria, ok? Tá tranquilo ou não? Um monte de dúvida, viu, gente? Então, vamos falar rapidamente de cada um aqui. Ó, o corpo físico seria o nosso veículo de manifestação do espírito na dimensão material, ok? Concordamos com isso? Pronto. E o nosso corpo vital, ou semimaterial, fluido, alimenta nosso corpo de vitalidade, é a nossa ligação direta com o nosso sistema. Ele tem ligação direta com o nosso sistema imunológico. As cirurgias espirituais ocorrem muito nesse corpo aqui. Nesse corpo aí, energético. Corpo astral, que é uma das primeiras estruturas aí que a gente abriu do perispírito. Nosso corpo emocional, sede dos núcleos energéticos potencializados de afetos. E aí você tem tudo aquilo que a gente ainda muitas vezes precisa também trabalhar ainda dentro de nós. Então, está muito próximo ainda do material, certo? E aí nós temos o corpo mental, que se divide em inferior, mental inferior, superior e búdico, que é a sede de todas as experiências psicológicas, intelectuais, morais e espirituais. Tudo que o espírito é, em essência. Certo? Então, perceba que todo o nosso processo, enquanto espírito, tem um material, tem o emocional, tem um psicológico que está envolvido. Por isso que a questão do inconsciente aí que você falou, vocês vão entender lá atrás como isso tem uma relação imensa, né, com as nossas experiências, né? Ok? Posso seguir? E aqui só para a gente falar um pouquinho mais sobre esse duplo etérico, esse corpo, né? Ele tem órgãos, que são esses órgãos que nós conhecemos como centros de força. No espiritismo a gente usa esse termo, né? Mas também conhecido como chakras, né? Que já vem de culturas aí milenares, que são esses centros, esses vórtices de força, que captam a energia. E ele faz o trabalho de ou sutilizar e jogar para o corpo espiritual nosso, ou, né, pegar essa energia, densificar o suficiente para chegar para o nosso corpo físico, certo? A ligação do duplo etérico, né, é feita, a ligação que é feita entre o perispírito e o corpo físico passa pelo duplo etérico através dos centros de força, com essas linhas de força aí, que são os NADs. Então, eu tenho os centros de força no duplo etérico, centros de força no perispírito, e no nosso corpo nós temos os plexos. Eles se ligam aos nossos plexos, né? E esses centros de força, e depois vocês vão estudar com mais profundidade, estão ligados às nossas principais glândulas do corpo, né? E aí você tem timo, suprarrenais, tireoide, todos estão ligados, né? E com funções bem específicas. Por isso que se fala que tem que ter isso muito bem equilibrado. O perispírito liga o espírito à matéria. A ligação do duplo etérico, veículo e reserva das nossas energias, vital, com o corpo físico e o corpo espiritual, é feita através dos centros de força. Absorve o fluido vital e distribui pelo corpo humano, além de o transformar em fluidos sutis, enviando-os ao corpo astral. Ok? Eu queria tirar uma dúvida do seguinte: os chakras, eles estão relacionados
mais ao campo espiritual ou a parte material do corpo? É porque existe, inclusive, localizações, né? Em todas as culturas existe a localização dos chakras, né? Sim, então, a dúvida que eu tenho é justamente isso, se ele estaria ligado à questão material, da matéria do corpo, ou se seria uma questão espiritual. Ele está alocado aí no corpo espiritual, certo? Mas tem uma ligação direta com a matéria. Tanto que tem um duplo etérico aqui, né, que está ligado muito mais ao corpo, que contém esses chakras também, para poder fazer esse meio de campo aí dessas energias. Então, ele tem ligado. Por quê? Porque a realidade do espírito, ela é material e é espiritual. Então, a gente vai sempre ter essas duas ligações, sempre, certo? Mas quando o nosso corpo físico deixa de existir, porque ele não tem, o nosso corpo físico não tem chakras. Eles são ligados aos plexos, né? Os chakras que estão mais para o plano material estão locados no duplo etérico, esse corpo que vai deixar de existir também, certo? Mas aí eles vão permanecer, esses órgãos aí, no perispírito, né? Para uma nova encarnação, para novas conexões, tá certo? Ó, vou passar aqui rapidamente um pouquinho, só para a gente entender o que são esses chakras, os centros de força. Chakra, ou chakras, né? É uma palavra sânscrita que significa roda, círculo, disco, centro, plexo, ok? São centros de transferência e conversão de energia entre as duas dimensões do ser. Então, eles têm uma ligação direta com as duas dimensões, a material e a espiritual. É meio que a resposta aí do que você estava perguntando. Vamos ver rapidamente, olha como é que eles estão localizados nessa figurinha, Maio. Ao longo da coluna, certo? Nós temos tanto na parte frontal, quanto também aqui, ó, nas costas. Tá vendo? São vórtices de energia, são com vários túbulozinhos, assim, um dentro do outro, que vão justamente usinar as energias que são colhidas, né? Essa energia vital aí. Então, vamos lá. Primeiro centro, o básico. Né? Esse centro de força básico está ligado à energia telúrica, né? A energia da Terra, o que nos aterra aqui, enquanto seres encarnados. Está ligado muito aos nossos instintos básicos do comer, do dormir, do beber. Né? Então, tem muito com essa... O sexual é a vitalidade, criatividade, entusiasmo, sexualidade e flexibilidade. Gástrico é o centro aí das emoções, penetração de alimentos e fluidos, digestão e absorção. As cores são correspondentes também, viu? Se bem que elas podem variar, mas são as cores, é o vermelho, é o laranja, é o amarelo, é o verde, né? E o cardíaco, né? Que é o sentimento, está ligado aos sentimentos, a sede dos nossos sentimentos, né? À toa que a gente diz que o amor está no coração, né? É ligado ao coração. Sentimentos, emoções e equilíbrio. Laríngeo, ligado à comunicação, controle da fala e respiração. E uma coisa interessante aí é que esse centro de força está ligado à nossa tireoide. Então, pessoas que têm muita dificuldade de falar, que gravam, normalmente, às vezes, desenvolvem problemas na tireoide. Frontal, sustentação dos sentidos, né? É a questão toda da visão, do tato, do olfato e paladar. E, finalmente, o coronário. O coronário é essa consciência do espírito, comanda os demais e recebe os estímulos do espírito. Um nos conecta com essa realidade espiritual e outro nos conecta com a realidade material. Aí, conforme a gente vai subindo isso, né, eles vão estar mais relacionados com o plano terrestre, intermediário e depois para os planos superiores. Certo? Então, é só uma introdução muito rápida. Tá? Pronto. Vamos falar um pouquinho, né, sobre a classificação dos espíritos. Né? Fala da escala espírita. E aí coloca aqui que os espíritos, lá na questão do Livro dos Espíritos, nos fala que os espíritos se organizam de acordo com seus níveis evolutivos e por afinidade de propósito. A gente falou isso aí no início da aula, né? A gente se junta com a turma que tem a mesma vibe. Então, é isso aí. A classificação dos espíritos baseia-se no seu grau de adiantamento, nas qualidades que adquiriram e nas imperfeições das quais
ainda não se despojaram. Então, aquilo aí, tudo que a gente precisa ainda resolver na vida da gente, né? Então, eu vou colocar aqui algo que eu acho muito importante, né? Essa questão 100 aí do Livro dos Espíritos, que são nas observações preliminares, ele fala o seguinte: esta classificação nada tem de absoluta. Nenhuma categoria apresenta caráter bem definido, a não ser no conjunto. De um grau a outro, a transição é inacessível. Insensível, desculpe. Pois, nos limites, as diferenças se apagam, como nos reinos da natureza, nas cores do arco-íris ou ainda nos diferentes períodos da vida humana. Pode-se, portanto, formar um número maior ou menor de classes de acordo com a maneira por que se considerar o assunto. Isso ele quer dizer que não tem como classificar, estigmatizar um grupo e dizer esse tipo de espírito é assim. Por quê? Porque todos nós temos dentro de nós tudo que existe em cada classe dessa. E aí eu vou passar esse para a gente entender melhor. Pronto. Nós temos 3 ordens. Terceira ordem, espíritos imperfeitos. Segunda, bons espíritos. Primeira, espíritos puros. Eu vou fazer uma perguntinha para vocês agora. Quem acha que é o espírito imperfeito, levanta a mão. Pode levantar a mão, tem que ser sincero, viu, gente? Está cheio de espírito imperfeito aí. Está todo mundo perfeito. Quem acha que está na segunda ordem de bons espíritos? Ah, pensei que não ia ter uma mãozinha aí. Ninguém acha que é bom espírito aqui? Então tem aí uma meia dúzia de gato pingado, mas vamos lá. Opa, e quem acha que é espírito puro? Você acha que é o espírito puro? Ai, Mavi, gostei de ver. Vamos lá, então. Ó, é o seguinte, quem escolheu tem o direito de pular para uma ordem ou outra, tá? Eu vou dizer o que é cada uma. Aí vocês vão dizer se continuam nessa ordem ou não, tá bom? Vamos lá, terceira ordem. Predomínio da matéria sobre o espírito, propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Tem intuição de Deus, mas não o comprometem. Não compreendem, apresentam ideias pouco elevadas. Continua aí? Quem quer continuar aí nessa classe? Todo mundo declinou, hein? Caiu fora. Você continua? Para ser um espírito acima disso aí, eu até comento com algumas pessoas que eu acho que é muito difícil ir para o céu, assim como dizem, né? É muito difícil, porque o cara tem que ser um Chico Xavier, uma Irmã Dulce, um negócio. Será? Assim. Eu acho não, que nem olha eles. Bem, é o que eu tenho lido nos livros, entendeu? O Barbosa mesmo, que eu já vi vários livros dele, o Osmar, quando o cara chega ali naquele primeiro ali, o cara praticamente é Deus, é um santo. Então vamos lá, Pelo vamos que continuar. eu estou entendendo lá, né? Então vamos continuar. Então todo mundo aí, a maioria declinou do imperfeito, né? Vamos lá, então, para os bons espíritos. Predomínio do espírito sobre a matéria, compreendem Deus e o infinito, quando encarnados são bons e benevolentes para com seus semelhantes. Têm provas a passar até que atinjam a perfeição absoluta. E aí? E aí? Fale, pode falar. Eu queria fazer uma observação com relação a espíritos imperfeitos, porque a gente entende que a imperfeição é uma evolução, não é? Sim, sim. Então, se nós estamos aqui evoluindo, não existe uma pessoa com um espírito perfeito. Nós estamos, né? Mas, na realidade, eu acho que essa questão aí, dessa definição, ela fecha, não é, uma coisa, e também acredito que seja um pouco assim... pode ter uma outra interpretação, porque eu falei da questão da evolução. Eu me coloquei na terceira ordem, porque na verdade eu estou na segunda, não é porque eu vou mudar, não, é porque eu sou a segunda, tá entendendo? Acredito que não esteja na primeira, mas realmente a imperfeição aí, eu coloco essa questão, que a imperfeição é uma evolução.
E aí está parecendo que é um espírito, não é um espírito imperfeito, é um espírito inferior, né? Alguma coisa assim, né? Vamos fazer o seguinte. Vamos tentar colocar... Imagine que isso foi escrito no século XIX. Vamos lá. Existe uma coisa que é contextualizar, né? Porque o próprio Kardec dizia, né, que o espiritismo é progressivo. Ele não para no tempo, ele evolui conforme o homem evolui, com o conhecimento do homem. Então, isso foi uma forma que ele achou de classificar naquele momento. Mas, vamos parar para pensar. Lá na questão 100, ele abre uma brecha para dizer, ela não é absoluta, ela se perde nas bordas. Por quê, gente? Porque nós podemos ser benevolentes, mas também podemos ser orgulhosos. Não é, não? Nós podemos ser bons em muitos momentos e ser muito ruim em outros. Vocês concordam? Isso está em nós ainda. A gente está nesse processo evolutivo. Então, não tem como estigmatizar. Você é só isso ou você é aquilo. Nós somos de tudo um pouquinho. Ora a gente está lá, ora a gente está cá. E aí, bem vai no seu raciocínio aí. Espírito puro é aquele que, influência da matéria nula, já atingiram a perfeição, despojaram-se de todas as impurezas da matéria, não estão mais sujeitos à reencarnação. Qual o único espírito que a gente pode dizer que se enquadra aí, gente? Não, Deus não. Jesus. Deus não é espírito, não. Jesus, que encarnou aqui, é o único que eu posso dizer que, né, que veio uma missão muito determinada, um espírito que já tinha uma alta envergadura, que se sujeitou a estar aqui para ajudar a gente a dar um saltinho aí na evolução, né? Mas não tem. Todos nós, a gente está aqui, ó, ainda. Fora isso, nós temos essas classes, que eu não vou destrinchar, porque é muita coisa. Vocês vão lá no Livro dos Espíritos para entender que todo mundo tem um pouco de impuro, de leviano, de pseudo-sábio, né? De neutro, de perturbador, de benevolente, de prudente. Tudo isso somos nós, gente. Tudo isso somos nós. Certo? Então, é isso. Agora, a pura, eu acho que não dá para forçar muito, né? A gente fica entre lá e cá, eu acho que na terceira e na segunda ordem. Pronto. Para finalizar, né, eu gosto muito dessa citação, onde Adenauer diz que os espíritos não são seres à parte da criação divina. Nós todos somos espíritos em processo de evolução, sujeito às mesmas leis do mundo espiritual, uns nos corpos físicos, outros fora dele. Todos estamos submetidos às leis de Deus. Os espíritos fora do corpo físico constituem o nosso futuro após a morte, tanto quanto somos a realidade deles quando retornam. Os espíritos estão longe de seres iguais, deferindo em elevação de acordo com o grau de perfeição alcançado. Então, que a gente entenda que espíritos são pessoas, pessoas são espíritos, né? E que a gente olhe cada vez mais para nós e entendemos que nossa realidade é essa espiritual. Nós somos espíritos. Muito obrigada. Viu?